Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o meu testemunho, sobre a minha conversão, a minha caminhada até aqui. Não vou entrar em detalhes de algumas situações. Eu acredito que o nosso testemunho de conversão, as coisas que nós passamos, ficam no passado, mas ainda assim nós podemos glorificar ao Senhor com aquilo que nós testemunhamos diante dele, com a forma como nós o conhecemos. E eu acredito nesse tipo de testemunho. Eu não quero exaltar ou trazer à memória, à lembrança, coisas que ficaram no passado, mas eu quero que você saiba que o Senhor foi glorificado através de tudo que eu passei. E é isso, então eu vou contar um pouquinho da minha história. Talvez você esteja vivendo isso, ou talvez você já viveu isso. E eu espero que você se conecte com isso, que nós possamos conversar de forma sincera e de forma leve nos comentários. Qualquer comentário pejorativo ou qualquer comentário que não condiz com aquilo que o Senhor pede de nós vai ser apagado, tudo bem? Então vamos lá. Para eu contar como eu cheguei até aqui, eu preciso contar um pouco antes de eu nascer. Meu pai era filho de pastor. A minha mãe não tinha contato com a igreja. Eu acredito que talvez os pais dela iam numa igreja luterana. Eu sei que ela fez crisma, primeira comunhão, não lembro certinho como é que chama. Mas ela não tinha um contato com Deus, né? Da mesma forma como hoje eu tenho. O meu pai também era mais ou menos assim. Era mais porque o pai dele era pastor de igreja, então ele ia à igreja. Mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Os dois na sua adolescência se conheceram, se relacionaram, decidiram se casar. E aí, automaticamente, a minha mãe passou a frequentar a mesma igreja que o meu pai. Um ano antes de eu nascer, o meu avô faleceu. E aí, eu nasci e tal. Foi um tempo muito difícil pro meu pai, acho que pra família toda, porque eles eram muito ligados ao meu avô. Bom, quando eu tinha 5 anos, os meus pais, eles se divorciaram. Durante todos esses 5 anos, eu tenho poucas memórias dos dois juntos. Na verdade, as memórias que eu tenho normalmente eram de brigas, ou, por exemplo, do meu pai chegando em casa e ter batido o carro, e aí mais brigas. Não eram memórias muito boas. Aos 5 anos, eles se divorciaram. Eu morei com o meu pai durante 1 ano. Minha mãe saiu de casa, foi morar sozinha e tal. E isso pra mim é uma memória bem vívida, sabe? Ela no caminhão de mudança, indo embora, e eu sem entender o que estava acontecendo. Bom, quando eu estava com 6 anos, 6 para 7, eu fui morar com a minha mãe. Nesse meio tempo, meu pai tava e não tava na igreja, sabe? Aquela coisa de vai, não vai. Era líder do louvor, era líder de jovens, mas tipo assim, não tinha de fato uma transformação genuína acontecendo na vida dele. Quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe se casou com outro homem, o meu pai também já era casado com outra mulher. O meu pai foi embora da minha cidade, então eu não tinha contato com ele. E a minha relação com a minha mãe também não era muito boa, sabe? Nós brigávamos muito, tipo, o tempo inteiro. Era um pé de guerra em casa, então, sei lá, não havia um ambiente agradável dentro da minha casa. Da mesma forma, eu não conhecia o Senhor. Eu conheci o Senhor quando eu visitava o meu pai, e aí ele me levava na igreja junto com ele e tal, aquela coisa de criança, de participar do culto dominical. Eu sei que eu aceitei Jesus, que eu fui lá na frente pra oração umas 15 vezes. Mas até então eu nunca tinha tido um contato com Deus ou uma escola dominical, assim, de aprender as histórias bíblicas, de aprender as coisas de Deus. Enfim, isso nunca aconteceu comigo na minha infância. Quando eu tinha uns 10 anos, né, 10 para 11, eu comecei a consumir bebidas alcoólicas. Morava numa cidade de interior, então era comum que nas festas de família, né, os adolescentes, os pré-adolescentes, no meu caso, estivessem juntos e consumissem bebida alcoólica junto. Infelizmente, isso ao longo do tempo se tornou um vício. Então, aos 14 anos, eu já consumia muito álcool, eu ia pra escola de ressaca, eu ia muito bem nos estudos porque eu era esperta, porque eu conseguia me virar e tal, mas infelizmente eu não tinha um amparo familiar, não tinha nada que, sabe, me guiasse nessa jornada da adolescência, né? Então, tipo assim, o que eu queria fazer eu fazia e eu só tinha que fazer os serviços da casa pra minha mãe. O nosso relacionamento, como eu já mencionei, era muito difícil, a gente brigava muito. E até o presente momento eu não tinha tido contato com a igreja, com o Senhor, nas raras vezes que eu visitava o meu pai ou que eu visitava a minha avó. A família do meu pai era muito religiosa, eles são muito religiosos, mas eu até então não tinha tido um contato próximo com Cristo. Quando eu tava com 14 para 15 anos, eu decidi sair da casa da minha mãe. Fui morar na casa da minha avó,
que é a mãe do meu pai. E aí, nesse tempo, eu, desenvolvi depressão, dos 11 aos 14 eu desenvolvi a depressão. Eu tentei suicídio algumas vezes, automutilação. Enfim, foi um período muito difícil da minha vida, eu não via luz. Eu sequer acreditava em Deus. Não vou dizer que eu era ateia, porque eu nem conhecia essa definição, mas Deus não era um socorro para mim, Deus não era existente, Deus não era alguém que sequer eu pensava nos meus dias sombrios, nos meus dias maus. Aos 14 anos, eu decidi sair da casa da minha mãe, fui morar com a minha avó, e ao mesmo tempo meu pai decidiu voltar para minha cidade. E aí, enquanto a casa dele estava em construção, ele acabou morando junto com a minha avó, a atual esposa dele, e eu na mesma casa, E aí, como meu pai já havia tido um encontro com o Senhor, meio que eu tive que, obrigada a ir para a igreja com eles. Então, imagina só, eu era uma adolescente de 15 anos que nunca tinha tido contato com Deus, que vivia do jeito que queria, que fazia o que queria, e de repente eu estava morando numa casa cheia de regras, que eu tinha que me submeter, que eu tinha que obedecer, porque afinal eram eles que pagavam a minha conta, que davam um teto sobre mim, que me alimentavam. E isso simplesmente me fez entrar em choque, me fez entrar em meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, e eu não quero saber disso. E então eu decidi que eu queria começar a usar drogas. A minha cidade, como eu falei, era uma cidade de interior. Pode ser que na sua cidade você sempre ouviu falar de drogas, mas eu comecei a ouvir falar sobre drogas aos 14 anos. E aí os meus amigos usavam, era algo atrativo, e eu quis começar a usar. Em um determinado final de semana, eu estava na igreja, o meu pai tinha me proibido de sair com alguns amigos, e aquilo me deixou com muita raiva. E aí eu tava lá na igreja e tal, a minha avó tava chorando de um lado, a minha tia tava chorando do outro lado. E naquilo eu fiquei cara, o que eu tô fazendo aqui? De verdade, eu respeito a minha avó, respeito a minha tia, respeito o meu pai, mas eu não sinto isso que eles sentem por esse Deus. Eu não conheço esse Deus e eu não quero estar aqui porque eu acho que é uma falta de respeito. Gente, juro pra vocês, foi isso que passou na minha cabeça. Aí eu fechei os meus olhos e falei assim, Deus, se você existe, se você realmente quer algo comigo, você tem que falar comigo hoje. Porque senão eu nunca mais piso aqui dentro. Não sei, eu volto pra casa da minha mãe, eu dou um jeito, mas eu não vou mais ser obrigada a vir aqui. O culto acabou, Deus não tinha falado comigo, e eu me senti, cara, entendeu? Deus não quer nada comigo, Deus talvez nem tenha escutado aquilo que eu falei. E aí o líder de jovens na época veio me chamar pra ir pra uma vigília com, todo o pessoal dos jovens e tal. E eu tava naquela de quero muito, mas acho que meu pai não vai deixar e tal, falar com ele. E aí, por incrível que pareça, o líder foi falar com meu pai, e meu pai, que nunca deixava eu ir, simplesmente falou, não, vai ser legal e tal. E eu fiquei com aquela cara de tô tão feliz. E aí a gente chegou naquela vigília, inclusive eu tava combinando de ficar com o baterista no final da vigília, pra ver como eu tava indo com uma boa intenção. E aí teve lá o culto todo, eu não me lembro de nada. Eu lembro que a congregação que eu estava, eles tinham que cantar um hino. E como eu estava junto, eu tive que ir junto cantar aquele hino. E eu não conhecia música nenhuma de crente. E a música que eles tocaram era Isaías 9, do Rodolfo Abrantes. E aí eu comecei a cantar aquela música e eu comecei a sentir um negócio acontecendo dentro de mim. Mas eu pensei é emoção, aquela coisa quente, todo mundo cantando. Então é isso. Sentei no banco de volta após essa música. E aí chegou o final, Deus ainda não tinha falado comigo. Todo mundo foi pra frente lá, pra perto do altar, pra orar. Eles iam fazer uma oração e tal. E eu não ia ir, eu ia ficar sentadinha no meu banco. Nesse momento eu ia provavelmente escapar pra ficar com o baterista. Só que aí, meu líder meio que me empurrou, eu fui, aí eu tava lá no final, das filas e tal. E eu falei, quer saber? Eu tô aqui, vou ficar aqui mesmo. E aí eu tava lá no final da fila e eu tava tudo bem, Deus, se o Senhor quiser falar comigo, eu tô aqui, eu tô te ouvindo e tal. Mas se o Senhor não quiser, também tá tudo ótimo, tá? Tá tudo certo. E aí, naquele momento, eu senti uma mão leve no meu ombro. Eu lembro de que era uma mulher, uma senhora que tava atrás de mim. Mas eu não me recordo de quem ela era, de quem ela era. Eu não conheço ela até hoje. Não faço a mínima ideia de quem seja essa mulher. Mas ela botou a mão no meu ombro. E aí, no meu espírito, provavelmente foi a voz dela que eu ouvi, mas eu fiquei tão impactada que eu não consigo nem lembrar o tom de voz. Pra mim, parece que eu ouvi aquilo no meu interior, sabe? Não foi ouvido externo, foi no meu interior que eu ouvi. E aí, aquela voz dizia assim, eu estava lá, eu sempre estive lá. Em todos os momentos, em todas as noites escuras, em todos os momentos terríveis pelos quais você passou, eu estava lá e eu estava sofrendo junto com você. E eu até me emociono em ouvir isso porque foi muito forte pra mim naquela época. Eu fui uma criança e uma adolescente que cresceu sem amparo nenhum, sem
sem uma figura paterna, sem uma figura materna, sem uma figura de amor na minha vida. Eu acho que a primeira pessoa que me amou, que eu realmente me senti amada, foi uma amiga minha, que até hoje é minha amiga. E ela foi a única pessoa que, de fato, eu me recordo de me amar, sabe? De me amar na minha adolescência. E aí, quando aquela voz falou aquilo, que estava sofrendo comigo, que me amava, que só estava esperando eu clamar por ele, eu olhar pra ele, eu desatei. Eu tirei todas as armaduras que eu estava segurando, sabe? Parecia que toda vez que alguém falasse comigo, eu segurava um escudo pra eu não receber aquilo que a pessoa falava, pra eu não ser amada por aquela pessoa. Eu sempre estava na defensiva com todos ao meu redor. Eu sempre me protegia, sempre preservava o meu coração. E na verdade o que eu fazia era afastar as pessoas e me entregar às outras coisas, sabe? Me entregar às bebidas, mais pra frente a tentar me entregar pras drogas, porque o Senhor impediu que isso acontecesse, pra glória de Deus. Eu nunca consumi droga nenhuma, além do álcool, né? Que é uma droga. Mas entorpecentes, nada disso. Na verdade é muito engraçado que na minha primeira tentativa era com um amigo que inclusive vendia, eu fui pra casa dele e tal, e aí eu quis usar e ele tipo, nossa, eu tô sem. E aí eu fiquei tipo, nossa, como assim você vende e tá sem? Nossa, que estranho, né? Mas era o Senhor me guardando. Enfim, naquela noite várias coisas foram ditas, sabe? Eu ouvi a voz do Senhor de uma forma única, de uma forma que tocou meu coração, e aí eu quis conhecer esse Deus. Então, se eu não me engano, foi em 2017. Eu tinha 16 anos já. E aí eu falei assim, cara, beleza, esse Deus existe, ele quer alguma coisa comigo, mas eu preciso saber o quê. E eu não fazia a mínima ideia de como orar, de como ler a Bíblia. Eu acho que na época eu tinha uma Bíblia que meu pai tinha me dado quando eu tinha 10 anos. Mas tipo assim, nossa, sabe? Eu fiz confirmação na igreja luterana e eu aprendi o credo apostólico. Era isso, entendeu? É isso que eu sei, que eu sabia na época. E aí quando eu cheguei em casa, eu tava chorando muito, tava muito emocionada e tal, muito emotiva. E o meu pai ficou preocupado e eu falei, pai, Deus falou comigo e é isso, eu quero conhecer Deus. E aí ao longo daquele ano de 2017, passei a tentar descobrir quem era Deus, passei a tentar me encontrar diante de Deus. Aquela coisa de novo convertido, qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Por que eu passei por tal coisa? E eu tava numa igreja que não tinha muitas respostas, que não tinha muito ensino, que não tinha discipulado, que não tinha isso, sabe? Era uma igreja, tipo assim, você agia de uma forma dentro dela, mas fora dela você agia de outra forma. E eu não queria viver aquilo. Eu queria, de fato, se Deus havia falado comigo, eu queria viver pra Ele. Eu queria viver como Ele queria que eu vivesse. E aí eu lembro que o pastor, na época que tava nessa igreja, ele era casado, ele tinha 2 filhas e uma delas tinha a minha idade. Então eu acabei virando amiga dela, eu frequentava muito a casa dela. E aí o que aconteceu? Na época eu não queria casar, não queria ter filho, não queria nada disso. Quando eu conheci o Senhor, quando eu tive esse contato com o Senhor, eu decidi que eu ia ser missionária, que eu ia ser solteira pra sempre, e aquele era o meu destino, e era isso. Por quê? Eu não acreditava em família. Eu olhava pra minha família que não existia, e eu achava que aquilo era o meu destino, que era aquilo que havia reservado pra mim. E aí quando eu me aproximei, daquele pastor, da família dele, eu descobri que ele estava casado na época, 18 anos, e ele tinha uma filha de 17 anos. E eu fiquei tipo assim, caraca, ele tá há 18 anos com a mesma pessoa. E tipo assim, ele tratava ela super bem, ele era super amoroso e tipo, eu tava na casa dele todos os dias. Então não era como se era fingimento, sabe? Eu tava no dia a dia deles. E eu fiquei impactada. E aí eu olhava o álbum de casamento deles, as fotos deles casados, casando. E eu fiquei tipo assim, cara, eu quero isso pra mim. Nossa, eu quero casar com alguém e ficar casada com essa pessoa por no mínimo 17 anos. Quero ter vários filhos com essa pessoa, mas eu quero ficar casada até a minha morte com essa pessoa. E foi a primeira vez que eu tive esse desejo. Então essa família foi muito importante no meu processo de conversão, mas eu queria algo além e eu não conseguia encontrar aquilo naquela igreja. Eu procurava muitos vídeos no YouTube, inclusive foi assim que eu conheci a Roberta Vicente e o Luca Martini. Foram grandes pessoas no meu processo de conversão, foram muito importantes. E enfim, para encurtar a história, eu acabei me mudando para Itajaí, por conta que a família da minha madrasta, os pais dela estavam doentes, então a gente veio para Itajaí para cuidar deles. Eu acabei conhecendo uma igreja, acabei congregando nessa igreja. E nessa igreja, quando eu vim pra Itajaí, eu decidi conhecer uma nova pessoa, uma nova identidade. Sabe aqueles programas de proteção à testemunha? Eu decidi que ia ser isso, ia ser uma pessoa que, tipo assim, a minha antiga identidade estava
protegida, estava guardada, eu ia ser uma nova pessoa. Então, quando eu cheguei em Itajaí, eu estabeleci regras para mim mesma de comportamento, de conduta, tudo aquilo que eu sabia que era pecado, tudo aquilo que eu sabia que era errado, que eu já tinha entendimento, decidi, não, eu não vou me render a essas coisas, eu não vou fazer parte disso, eu vou ser uma nova pessoa. Eu me enfiei na igreja de segunda a segunda. Isso foi maravilhoso pra mim, sabe? Eu tava na dança, eu tava no teatro, eu dava aula de dança. Uma coisa que eu acho preocupante é que me aceitaram pra dar aula no Kids, sendo que eu, tipo assim, não conhecia história bíblica nenhuma, mas tudo bem, foi um bom tempo pra mim. Na verdade, isso me obrigou a ler a Bíblia muitas e muitas vezes. Então, foram de 2018 a 2020, foram, tipo assim, anos, 3 anos que eu me lancei no Senhor e que eu mergulhei, que eu busquei e eu vivi experiências maravilhosas. Porém, em 2020 veio pandemia, eu acabei me afastando da igreja, me afastei do Senhor. Eu tive de novo um retrocesso, eu não caí em depressão, mas eu estava caminhando para esse lugar de depressão. Nesse meio tempo, gente, pra vocês entenderem, eu ainda pecava, eu ainda peco, não era uma pessoa santa, transformada, mas eu era uma pessoa que estava buscando o Senhor, que estava buscando ser transformada. Então eu ainda cometia muitos pecados. Inclusive tinha muita vergonha, eu não tinha o hábito de confessar pecados, eu não tinha uma pessoa a quem eu me reportava, tipo, olha, fiz isso, isso e isso e tal, o que eu faço agora? E aí em 2020 foi o ano que eu falei, tipo, cara, não quero saber dessa coisa de crente. É muito difícil. A minha vida é mais difícil sendo crente do que não sendo. Então, dane-se Deus, não quero mais saber. Vou voltar para as coisas que eu fazia, vou voltar para os hábitos que eu tinha. E aí, no final de semana, num sábado, eu tava no chá de panela de uma amiga crente. E aí, eu tava disposta a sair desse chá pra ir ficar com um rapaz. E eu sabia que era o meu passo de sair da igreja totalmente. E aí eu tava naquele chá, não via a hora de acabar o chá e tal. E as meninas, vamos fazer uma oração, vamos declarar palavras proféticas sobre a Nessa e tal. E eu falei, bora! E aí, quando começaram a declarar palavras pra ela, Deus começou a falar comigo. Deus começou a falar comigo e aí eu fiquei tipo assim, cara, eu não quero perder isso. Eu não quero perder esse Deus, eu preciso me render a esse Deus de novo e eu preciso levá-lo a sério. E aí eu saí do chá, eu tinha culto de jovens naquele dia, eu fui pra igreja. Eu mandei uma mensagem pro rapaz falando que eu tinha mudado de ideia, que não ia mais rolar e que eu não queria mais nada com ele. E aí eu bloqueei ele. E aí eu entrei naquela igreja e aí eu me lancei ao Senhor e falei, Deus, eu preciso do Senhor. Preciso que o Senhor me resgate, eu preciso que o Senhor me encontre nessa escuridão que eu tô, nessa podridão que eu mesma me coloquei. E aí eu, naquele momento, orei e confessei todos os pecados que eu tinha cometido naquele ano pra Deus. E aí, na segunda-feira, eu fui na casa de um casal de pastores que eu admiro muito, que é o Romulo e a Edna. Vocês vão ouvir falar muito deles nesse canal, provavelmente. Mas eu corri pra casa deles e naquele instante eu confessei tudo que eu tava passando, tudo que eu havia passado, tudo que eu vivi na minha vida. E eu falei assim, eu preciso de vocês, eu preciso que vocês me orientem, sabe? Eu não quero mais ser a mesma. Eu creio que Deus me quer, que Deus deseja algo pra mim e eu quero viver esse algo, eu quero viver o Senhor, eu quero viver pro Senhor. Eu quero que a minha vida seja dele, que de fato já era. Então, isso foi mais ou menos final de julho, agosto, acho que foi em agosto de 2020. E aí, de agosto em diante, foi tipo assim, cara, eu ia todo dia pra casa deles, eu voltei a ler a Bíblia, eu voltei a orar, voltei a praticar as coisas que me aproximavam de Deus. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, nós nos casamos, nós tivemos filhas, e é isso. Eu não culpo o Senhor por nada do que eu passei. Eu não acho que todas as coisas ruins que eu passei foram culpa do Senhor. Tipo, mas onde é que tá Deus? Eu creio que isso é fruto do pecado, é consequência do pecado, sabe? O fruto do divórcio dos meus pais foram as coisas que eu passei. Não porque Deus queria que eu passasse, mas porque Deus nos dá liberdade para escolhermos como vamos guiar os nossos dias e vivermos os nossos dias. Mesmo que Ele já saiba do final dos nossos dias, Ele ainda nos dá a oportunidade de escolher como nós queremos vivê-lo. E Ele nos dá um guia, que é o Espírito Santo. E quando nós apagamos o Espírito Santo da nossa vida, quando nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos às consequências, ao fruto do pecado. E todos sabem que o fruto do pecado é a morte. Então, talvez não seja uma morte física na hora, tipo, roubei, morri, mas é uma morte que vai acontecer. Sabe, talvez é uma morte interna, talvez sim, você vai roubar e aí você vai levar um tiro e vai morrer, ou talvez você seja preso e aí você morra na prisão, que eu acho difícil aqui no Brasil,
Mas o fruto do pecado é a morte. Seja ela física ou espiritual, não existe outra resposta. Não existe outro meio, outro caminho. Até quem está em cima do muro, o seu fruto já é o pecado, já é a morte. Então, ali de agosto de 2020 para frente, eu decidi que eu não queria esse galardão de morte, eu queria um galardão de vida. Eu queria me encontrar com o Senhor, eu queria ser serva do Senhor, eu queria um casamento, eu queria uma família, eu queria construir uma vida com Deus e para Deus. Eu queria que Deus fosse glorificado na minha vida. Então as coisas que eu passei no passado, todas elas hoje me tornaram quem eu sou, sabe? Me prepararam para ser uma boa mãe, uma boa ouvinte, uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa irmã em Cristo. E eu acho que quando nós colocamos a culpa em Deus sobre as coisas que acontecem, nós esquecemos de que Deus é bom e Ele deseja coisas boas para os seus filhos. Sabe? Então, quando talvez estejam acontecendo coisas ruins na sua vida nesse momento. E eu quero te convidar a não se culpar, mas a analisar, sabe? Tipo assim, isso que eu estou vivendo é fruto de um pecado? Isso que eu estou vivendo é uma colheita? Ou isso simplesmente é a consequência do pecado na terra, é a consequência da queda de Adão? Nós precisamos entender isso porque muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para qualquer outra pessoa. Jogamos a responsabilidade para Deus, menos para nós mesmos. Então eu sei que muitas coisas que eu vivi foram frutos, foram colheitas do que eu havia plantado. E hoje eu tenho buscado redimir isso, eu tenho buscado plantar coisas boas, eu tenho buscado estar em Cristo para que eu colha Cristo, sabe? Então, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Se você estiver passando por algum problema, busque ajuda. Eu busquei ajuda terapêutica, eu busquei ajuda pastoral. E eu acho que as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles não são em vão. Nós temos um lugar de segurança que é o Senhor, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Mas nós também devemos encontrar esse lugar de segurança num pastor, se não na sua família, mas um profissional na área da saúde. Então, não guarde para si, busque ajuda, grite por socorro. O Senhor diz que Ele é o nosso socorro. Quando nós olhamos para o alto, é de onde vem o nosso socorro. Então, olhe para o alto. Sabe, se você nesse momento só se vê em trevas, só se vê em sofrimento, em dor, olhe para o alto e clame pelo Senhor, porque Ele vai vir em seu socorro. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você e nos vemos no próximo. Deus te abençoe. Tchau, tchau!